Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o mundo maior em debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se. Olá, estamos aqui com o segundo bloco de nosso programa Mediunidade Hoje, explorando um pouco mais o tema da reencarnação, que é um tema interessantíssimo. E Alexandre está conversando com André Luiz, que havia perguntado a ele se existem aqueles que reencarnam, inconscientes do ato que realizam. E complementando a resposta, Alexandre diz assim: o trabalho inicial que a rigor lhes compete na organização do feto passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, quer dizer, sem consciência, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. A conversa continua, o assunto continua, vai se desdobrando, as informações são muitas. E mais adiante, André Luiz pergunta a Alexandre: o que vimos, porém, com Segismundo é regra geral para todos os casos? Isso aqui é importante, porque a reencarnação de Segismundo estava sendo assistida. Uma reencarnação que estava sendo assistida. Então André Luiz perguntou: o que nós estamos vendo acontecer com Segismundo é uma regra geral para todos os casos? Acontece assim com todos os que reencarnam? E no caso, não apenas no Brasil, né? No mundo todo. Em países, inclusive, que, vamos dizer assim, não são adeptos da tese da reencarnação. Quantas religiões não aceitam a tese, abertamente não aceitam a tese da reencarnação? Quantos religiosos, não é? Como é que acontecerá, por exemplo, a reencarnação entre os adeptos do islamismo? Como é que acontecerá a reencarnação entre os adeptos do protestantismo, que acreditam no dia do juízo final, da ressurreição no dia do juízo final? Como acontecerá a reencarnação entre, vamos dizer assim, muitos de nossos irmãos católicos que se acreditam com um destino já pré-determinado e que não voltam à Terra, ou vão para o céu, ou vão para o purgatório, ou para o inferno, não é? Então, André Luiz perguntou aqui: é regra geral para todos os casos? De modo algum, respondeu o instrutor atencioso. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. Ponto. Não é? Como o pessoal costuma dizer, simples assim. Ponto. Então, essa ideia de que toda reencarnação é programada, passa por um instituto de reencarnação. O que vocês acham de um instituto de reencarnação lá nos países árabes? Como nos pergunta, inclusive, o Dr. Inácio Ferreira. O que vocês acham, não é, de um instituto de reencarnação numa cultura não reencarnacionista? Não reencarnacionista? Ora, isso aí, vamos dizer, seria ilógico. Isto seria absolutamente ilógico. Alexandre continua aqui, olha, as facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos,
muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Olha, então vejamos. Tem reencarnação que acontece com o espírito na condição de invasor. Tem reencarnação que acontece realmente mais assistida ou menos assistida, como é o caso de Segismundo. Tem reencarnação de espíritos que possuem uma elevação tal que eles, vamos dizer, desencadeiam o processo da reencarnação por eles mesmos. Não há necessidade de que eles sejam assistidos. Se alguns necessitam de toda assistência, ou até reencarnam sem assistência nenhuma, a não ser assistência das leis divinas, porque Deus não desampara ninguém. Se alguns reencarnam sem assistência nenhuma, se alguns reencarnam com alguma assistência, há aqueles que dispensam toda assistência no ato de reencarnar, porque são espíritos mais evoluídos, não é? Como também dispensam assistência no ato da desencarnação. No livro Obreiros da Vida Eterna, também de André Luiz, nós temos oportunidade de acompanhar no livro vários casos de desencarnação, relatos da desencarnação de vários companheiros. E lá nesta obra, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz se refere à desencarnação de Adelaide Câmara. Adelaide Câmara, a nossa aura celeste, Adelaide Câmara foi espírita, médium, pioneira do espiritismo no Rio de Janeiro, fundou instituições espíritas, enfim, uma senhora de grande ideal, que foi uma grande colaboradora de Jesus Cristo na Terra através da doutrina espírita. O próprio Dr. Bezerra de Menezes estava participando do seu processo de desencarnação. Eles cuidaram de seu desligamento parcial e depois disseram assim, agora vamos deixar por conta dela mesma, que ela mesma haverá de se desembaraçar dos últimos laços que aprendem ao corpo. Ela já tinha essa condição espiritual, não é? Ela auxiliou em sua libertação, em sua emancipação do corpo físico. Nós vamos fazer uma pausa e voltaremos com o último bloco do nosso programa. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.